A fachada do Cinema Santa Rosa era muito bonita. A chegada no Cinema Santa Rosa era assim, muito alegre. Porque a gente sabia que a gente ia ver um filme bom, a gente ia se encontrar com a família. Eu mesmo ia felicíssima, porque ia me encontrar com tia Cecília, tio Miguel. Da minha época mesmo, existia só o Santa Rosa e o Cine Teatro Caruaru, né, de seu Santino. O Cine Santino, nas laterais, tinha umas lamparinas, luminárias. E uma operadora era seu Luizinho, pai de Cláudio Pereira. Aí, a luz acesa, apertaram o acendimento do botão, e tinha um sino, era bonito o som, aí apagava as luzes, só ficava as laterais. Inicialmente, a ideia veio do meu pai, Zeca Maciel, e do meu tio Djalma. Eles tiveram a ideia de fazer o cinema Irmão Maciel, que foi fundado em 1964, 21 de abril de 64, e ficou em funcionamento até 1994. E o cinema, ele se destacava por algumas coisas que haviam diferentes, que eram o ar-condicionado central, as poltronas acolchoadas, coisas que só haviam nas grandes capitais ou no centro urbano, como Recife, São Luís, que seria o cinema que a gente poderia dar como referência. E aí foi realmente um evento que todo Pernambuco tomou conhecimento, né? Então veio gente de todo canto para conhecer o cinema. Então o Cinema Maciel, ele se destacava porque ele tinha, a gente chamava balcão, que é o primeiro andar. Isso é normal nos cinemas antigos. O Cinema Maciel, ele tinha, assim, requinte de muito luxo. Né? Para a ocasião de 64, ele era todo feito de lambri, as paredes. A tela, ela era, acho que vinho, né? A tela tinha vinho, desculpa, as cortinas eram vinho, a tela branca, claro. E o cinema, ele tinha o charme de tocar o gongo antes de qualquer projeção. Então, as pessoas atualmente elas não têm conhecimento disso. Mas o cinema era realmente um espetáculo, era a sétima arte que se falava. Então, cada exibição, você imagine uma tela sendo por trás de uma cortina que vai abrindo através dos 7 tons de música, chamava gongo. Então havia os 7 tons musicais, fazendo tum, tum, e a cada tom a tela se abria um momento. Após isso entravam as programações normais, que tinha os curta-metragens, os trailers e, por fim, o filme que fosse exibir. Eles queriam, assim, que a população assistisse realmente, né? As pessoas tivessem acesso ao cinema. Havia também uma sorveteria no primeiro andar, que fazia parte também do cinema, que também era muito frequentada. Alguns amigos meus têm histórias, dizem, olha, conheci minha esposa lá, tomando sorvete, né? Então a gente fica até um pouco lisonjeado de ter participado um pouco nessa história de tantos namoros, noivados e casamentos, né? O cinema, no meu pensamento, ele era como um pequeno, assim, comparação de um shopping. Então você tinha no cinema a diversão e as bombonières que eram localizadas nos cinemas como as praças de alimentação. E isso era o quê? Era o ponto de encontro de praticamente qualquer pessoa que estivesse na cidade. Então as pessoas não tinham o shopping, as pessoas tinham o cinema. Veja, a distribuição era feita pelas distribuidoras americanas e a distribuição nacional era quase que na totalidade era feita pela Embrafilme. Então a Embrafilme era responsável por distribuir todos os filmes nacionais, ou praticamente todos os filmes. Algumas companhias pequenas independentes faziam produções, mas que eram muito poucas, quase que nem a gente tomava conhecimento. Então a Embrafilme era detentora da parte de fiscalização, que ela tinha agentes da Polícia Federal para fiscalizar os exibidores.
Ela também tinha a detenção para vender o ingresso, porque todos os exibidores, eles nunca produziram ingresso, nunca mandaram fazer em gráfica. A gente comprava os ingressos, a Embrafilme, e revendia o ingresso no cinema. Quando o filme era bom, a fila era imensa. Chega, dobrava. Então, Paixão de Cristo. Eu me lembro da Paixão de Cristo muda. A gente, ainda era muda. Outro filme também, assim, que eu me lembro, que deu muita gente. Marcelino Pão e Vinho. Tarzan. Tarzan era casa cheia. A gente sempre esperava o filme dos Trapalhões. Então o Didi, com o Dedé, o Mussu e o Zacarias, eles foram responsáveis pela a manutenção e a vida de muitos cinemas. Porque o pequeno exibidor, ele esperava aquele filme que ele conseguia angariar um rendimento tão bom que compensava o ano. Até hoje, o Cinema São Luís tem o painel de Lula Cardoso Aires na entrada. E em Caruaru também os cinemas tinham seus painéis, pelo menos o Maciel e o Santa Rosa, né? E eu ficava admirando aquela obra. Eu tenho a impressão que era da pintora Luísa Maciel, o painel do cinema Santa Rosa. Né? E é essa memória que eu tenho. Depois ele entra em decadência e passa aquela fase que a maioria dos cinemas passaram, que foi a fase da exibição dos filmes pornôs, né? Que foi praticamente a última tentativa de sobrevivência desses espaços. E aí, claro, que aí, com o advento do videocassete, né, a TV já era um grande concorrente, eles entram em declínio final. Eu sempre fui vaidosa, só gosto de sair bonita. Nem pense que você não vai me tirar antes do tempo. Nem pense. Estou me arrumando como se realmente fosse para o cinema. Fosse para o cinema porque a gente tem, para ir para uma obra de arte como o cinema, a gente tem que ir bonita, né? Vamos ver o que é que dá. E nós tivemos na cidade 11 cinemas. Aqui funcionou o Cine Grande Hotel, também de propriedade dos irmãos Maciel. De qualquer forma, ainda ficou bonita a fachada, está muito bonita. Não é mais o cinema, hoje é uma igreja. Quando tocava o sino, que ia anunciando que o filme ia começar, aí eles entravam. Ficavam várias pessoas aí na praça, era bem divertido. Muito gostoso mesmo. E hoje é saudade para mim. E é isso que eu queria destacar. Eles foram até onde foi possível. Pelo menos os 3 últimos cinemas. Eu sou testemunha, né? Inclusive, mesmo no meio dessa história toda aí, um incêndio, né? O pavoroso incêndio do cinema Maciel, né? Que aí eles ainda conseguiram reformar o cinema, né? Com toda a dificuldade. Fizeram mais uma tentativa, mas o caminho que tiveram que fazer realmente foi esse caminho sem volta de locar esses espaços, né? E a maioria para os evangélicos. A gente fala do Grande Hotel, mas eu digo a você, ele foi realmente o mais doloroso por ser o último. Mas os outros 2 também foram. Quando a gente quer exibidor por muito tempo, a gente toma um amor pelo cinema que a gente não tem como explicar ele. Quando a gente foi encerrar as atividades do Grande Hotel, eu acredito que pelo menos há 1 ano e meio a 2 anos ele já não funcionava, não tinha um rendimento
ele já não dava mais a contrapartida financeira e a gente mesmo assim mantinha o cinema, a família mantinha o cinema. Porque pensava na cultura que ele podia trazer e na própria história de tudo que foi nos dado pelo cinema. Então, quando a gente foi encerrar as atividades do Grande Hotel, para mim foi assim um dia muito triste. Um dia muito triste quando eu chamei os funcionários e fiz uma reunião. E já sabiam do desfecho que iria ser. A gente fez uma oração e agradeceu pelos dias e os momentos que a gente viveu juntos ali. Mas tinha que ser feito. Não tinha mais outro jeito. Percorrendo as avenidas da minha amada cidade, vejo cenas esquecidas da película da saudade. Ruas tétricas, medonhas, faltando iluminação, expondo telas tristonhas dentro do meu coração. Onde estão nossos cinemas? Não mais nos mesmos lugares. Serviam como poemas que uniam familiares. Onde é que está a pipoca, o riso, o refrigerante? O cenário se desloca qual roteiro arrepiante. Cadê a arte que traça imagens em movimento? Tá transformada em carcaça dentro do meu pensamento. Onde estão os namorados que esperavam uma chance de sentarem lado a lado vendo um filme de romance? Surgiram 1000 empecilhos provocando uma tragédia. Cadê os pais e os filhos rindo juntos com comédia? Cadê a bilheteria para fazer o pagamento e o pôster que dizia qual o próximo lançamento? Alguém pode responder minhas interrogações ou calado irei sofrer tantas inquietações? Qual ator? Qual tema? O que houve? O que há? Resta a pergunta: cinema, onde você está? E se a gente não tomar conta e pegar pelas rédeas para que nada seja esquecido, a gente deixa de fazer a parte da gente. Parece que passaram mesmo um rolo compressor e cidades como Rio, São Paulo, Recife mesmo, né? Recife ficou só apenas o São Luís, porque voltou agora com intervenção pública. E aqui não houve essa sensibilidade, realmente não houve. Né? Quem tinha sensibilidade na época não tinha o poder de decisão. Intervir, pelo menos entrar em acordo, arrendar esses cinemas. A gente sabe que existiam mecanismos, né? Mas certamente esse tipo de atividade, de lazer, de cultura, né? não foi prioridade para essas pessoas. Mas certamente nós hoje teríamos pelo menos um desses cinemas, né, dedicados. Cine-teatro, né? Até porque nós temos um déficit, né, de salas de teatro em Caruaru muito grande. E esses espaços, todos eles funcionaram como cine-teatro. Então, além de exibição de filme, nós também teríamos mais um espaço para as artes cênicas, né? Então, é uma pena. Nós lamentamos muito. Agora, isso ainda é possível, né? Porque os cinemas que estão alugados como igrejas, pelo menos a estrutura permanece. Inclusive, o Grande Hotel, a tela está lá ainda, né? As poltronas estão lá também. O projetor está lá também. Fica a dica e o apelo.